muito boa noite para todos nós. Que prazer imenso estar aqui entre todos, diante da possibilidade de rever amigos tão queridos, companheiros de tanto tempo, que trabalham dentro da seara espírita e que realizam esse trabalho magnífico, que é a divulgação da mensagem nessas terras da Bahia. Uma boa noite para todos os companheiros que estão aqui e que têm a oportunidade de participar desse movimento belo de Vitória da Conquista. Hoje o nosso tema, ele exige um retorno no tempo para um período muito antigo, aonde a literatura espírita nos fala que num dado período da história do universo, antes mesmo da formação do nosso planeta, entidades de uma evolução espiritual extraordinária, consideradas como sendo já aquelas que teriam alcançado a primeira classe da primeira ordem de O Livro dos Espíritos, os chamados espíritos puros em relação ao nosso grau de evolução, uma assembleia formada por essas entidades reuniu-se num local do universo para deliberar sobre a necessidade do surgimento de um novo planeta no espaço aonde nós temos o planeta Terra. E uma grande questão se impõe nessa hora. O sentido de todas essas coisas é que cada planeta oferece aos espíritos a possibilidade de tornar-se uma escola espiritual. A chance de termos mais um lugar apropriado para a encarnação dos espíritos e para o desenvolvimento das suas potencialidades na direção do progresso. Objetivando esse assunto e debruçados sobre o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala sobre a pluralidade dos mundos habitados, nós vamos encontrar etapas sucessivas que esses mundos habitados atravessam, a fim de que eles se prestem ao trabalho de educação dos espíritos. E foi nessa assembleia, antes mesmo da formação desse novo planeta, que ficou deliberado que um daqueles que era integrante daquela comunidade assumiria o papel de ser o tutor desse grande projeto. Para esse planeta, ele seria uma espécie de governador, e por isso recebe o nome de governador planetário. Secundado por uma quantidade significativa de espíritos de alta evolução espiritual, que possuem um alinhamento muito próximo das suas ideias, a ponto de se imaginar que o governador planetário e o seu corpo de embaixadores, o seu corpo de ministros, pensam de maneira muito semelhante. De forma mais poética, passou-se a dizer que o governador do planeta e os espíritos já santificados que o circundavam, o chamado Espírito Santo, formavam com ele uma única ideia. E o mesmo governador planetário, obedecendo os ditames maiores do mundo espiritual, obedecia daquele que seria o Criador. Então, o Criador, o governador planetário e seu corpo de auxiliares, pareciam, por assim, um único ideal, um único pensamento, surgindo a compreensão aquele que era o governador e o chamado Espírito Santo seriam uma única criatura, um único ser. E foi dentro desse propósito que o governador planetário executou as etapas sucessivas do processo de construção da vida da Terra. O estágio primeiro foi o surgimento da vida orgânica, período no qual da vida inorgânica fez surgir a vida orgânica. O estágio segundo foi o da construção da edificação das formas até alcançar a forma humana. O período da chamada evolução anímica, marcado pelos mundos considerados dentro do Evangelho segundo o Espiritismo pelo rótulo de mundos primitivos. Uma etapa evolutiva onde o que se procura é o desenvolvimento do instinto,
é o desenvolvimento das capacidades instintivas do ser até o desabrochar da inteligência, o desabrochar da consciência. Evolução. Os espíritos alcançavam a condição de consciência de si próprio. Então, esses espirituais abandonavam a condição de serem princípios inteligentes e ingressavam no estágio de serem efetivamente espíritos. Nós sairíamos da condição de mundo primitivo para ingressarmos na condição de mundo de provas e expiações. O segundo dos estágios, aonde o desenvolvimento dos seres iria se operar. Na etapa de provas e expiações, que seria o estágio que se seguia ao estágio de mundos primitivos, nós precisaríamos agora ter a inteligência desenvolvida para que a gente pudesse ingressar. E para sair desse estágio, nós precisávamos desenvolver a moral. Em cada estágio desse, há uma meta a ser alcançada. No estágio, o objetivo qual é? Dentro da vida orgânica. No estágio segundo de mundos primitivos, a gente entra quando começa a vida orgânica e termina quando ganha consciência. No estágio terceiro, que é o de mundo de provas e expiações, a gente entra quando ganha consciência e só sai quando ganha moralidade. Então, nessa janela de provas e expiações, competiria agora aos espíritos desenvolverem 2 braços e não apenas a inteligência, como no passado. Precisariam desenvolver a inteligência e o lado moral. E foi então quando esse governador planetário decidiu pelo encarne sucessivo de uma série de seus embaixadores celestes, que renascendo sobre o planeta trouxeram diversas doutrinas, diversas religiões, que em princípio não eram destinadas ao planeta como um todo, por isso eram tão profundas. As mensagens de Buda, de Krishna, de Sócrates, de Zaratustra, de Hermes Trismegisto, Fourier, Confúcio, não eram mensagens destinadas a todo o planeta, mas ao grupo específico dos mais esclarecidos que aqui estavam. Suas revelações eram revelações locais, profundas, intensas, mas sem a possibilidade de alcance do planeta como um todo. O tempo foi se passando, nós fomos construindo o aprendizado com essas verdades espirituais e fomos desabrochando em termos de crescimento e ganhando as condições de nos libertarmos daquilo que a Terra poderia oferecer. Espíritos mais atentos às lições morais que recebiam desses vários emissários, acordaram as questões do espírito e podiam demandar as regiões do infinito para voltarem a se agrupar com os seus amados, dos quais se haviam apartado pela falta de desenvolvimento moral. E foi assim que uma quantidade significativa de espíritos que havia se juntado ao planeta para deixar aqui seu contributo, alcançaram a condição mínima suficiente de retorno a seus mundos de origem. Depois dessa saga, desses vários espíritos que aqui estiveram para deixar o seu contributo, o próprio governador planetário decidiu vir. O próprio governador, aquele que comandara toda a história do planeta então, iria renascer entre os homens. Certamente, ao ouvirmos essa notícia, nós podemos imaginar, nossa, se Krishna, se Buda, se Sócrates, se os mestres dos Vedas, se os mestres da Cabala, se os grandes iniciados egípcios, que não eram espíritos puros, alcançaram a condição de oferecer lições extraordinárias, meu Deus, como serão transcendentes as lições que o governador planetário vai trazer. Deve ser uma revelação estupenda. E a grande surpresa para todos nós é que a revelação trazida pelo governador planetário, ela tem um perfil diferente das revelações locais.
porque a revelação trazida pelo governador planetário é uma revelação universal. É a segunda das revelações universais. A primeira das revelações universais viria por conta de Moisés. Uma revelação que falaria da existência de um Deus único. E às vezes a gente fica assim, mas qual é a vantagem de Deus único? O que tem de progresso em termos de Deus, um Deus só? Por que ter um único Deus representa progresso espiritual? As pessoas que são politeístas podem ser muito boas. Por que o monoteísmo se apresenta como sendo uma evolução do pensamento religioso? A resposta está na lógica de como as criaturas se veem no politeísmo e de como elas se veem no monoteísmo. No politeísmo há vários deuses. Então as criaturas são diferentes. Então eu tenho um Deus, Ícios. Eu tenho um Deus que criou os romanos e tenho um Deus que criou os medos. Qual é a relação entre essas criaturas se elas são originárias de deuses distintos? Nenhuma. Os seres não são fruto de um processo de integração dos seus saberes como se eles pertencessem a uma única fonte. Os homens seriam, portanto, meu Deus, os homens seriam, portanto, resultado de fontes distintas. Então não há relação entre nós, porque o Deus egípcio é diferente do Deus chinês. Nós não sentimos-nos próximos. Mas quando eu digo que existe um Deus único, o que é que nós somos? Criaturas do mesmo Criador. Nós somos criados pela mesma fonte e isso nos traz uma certa aproximação, porque eu olho para o outro e digo, foi o mesmo Deus que me criou, que criou essa pessoa. Nós somos frutos da mesma árvore. Então Moisés trouxe um gigantesco contributo para o processo de integração da humanidade ao nos oferecer uma única fonte. Mas a Torá de Moisés, ela não fala de vida após a morte, você pode procurar, não tem. Na revelação judaica, existe muito pouca informação sobre vida após a morte, tá? A gente vai encontrar nos profetas, nos escritos, lá e cá, uma pontinha, mas nas 5 obras de Moisés não existe referência de que a vida continua. É em Jesus, aquele que representa a encarnação do governador planetário, que nós iremos encontrar os grandes passos gigantescos em termos de revelação. Jesus, o governador do planeta encarnado, vem oferecer uma mensagem que ela não tem a intensidade de profundidade de saberes como Krishna, que no Bhagavad Gita vai falar sobre reencarnação, fala de lei de causa e efeito, fala das etapas do processo evolutivo, classifica os seres em determinadas etapas dentro das camadas de evolução, fala de maneira muito nítida sobre esse fenômeno do autoconhecimento, do crescimento espiritual, das múltiplas encarnações, de como que acontece a aplicação da lei de causa e efeito em nossas vidas. Krishna. E Buda? Buda traria para nós o caminho para a perfeição. Falaria das 8 virtudes para alcançarmos a plenitude do ser. Nos falaria do Nirvana, da busca da vitória do homem sobre as suas imperfeições, do desenvolvimento do isolamento do eu, para que nós conseguíssemos atingir a nossa plenitude. A negação do desejo, a capacidade de nós não desejarmos para podermos ser espíritos libertos de Maya, a porção material do homem que o impede de chegar à felicidade. E Jesus não fez nenhuma classificação,
não trouxe conhecimentos explícitos sobre reencarnação. Ele não falou sobre esses processos, classificando, organizando, aprofundando sobre lei de causa e efeito. Poxa, mas ele bem que podia, né, ter feito um trabalho assim, algo rasgado de reencarnação, apresentar tudo. Mas qual é a diferença? As revelações de Buda, de Krishna, de Sócrates e de todos os outros, elas eram revelações para os povos migrados e não para os espíritos originários da Terra. A mensagem de Jesus, ela era uma mensagem universal. Ela precisaria atingir todos os seres do planeta. Então ela não poderia ser uma mensagem marcada por uma profundidade que não pudesse ser alcançada pelos mais frágeis. Então Jesus faz a opção de trabalhar fundamentalmente duas peças essenciais: o amor e a imortalidade. O amor é o eixo central da mensagem dele, é o pilar fundamental aonde se assenta a mensagem de Jesus. E o segundo braço, a imortalidade. Como ele vai falar sobre vida após a morte. Como ele vai destacar a questão da sobrevivência do espírito. Ele tem até uma parábola, a parábola de Lázaro e o rico, em que Abraão, que está morto no Antigo Testamento, aparece vivo agora, colocando Lázaro no seu colo. Então ele veio trazer uma mensagem da existência da vida após a morte e da necessidade do amor para a transformação das criaturas. E assentando-se sobre o pensamento de Jesus, de Moisés, o que fez Jesus? Ele disse, bem, não apenas direi que há um Deus único, mas eu o chamarei de Pai. Ao chamar Deus de nosso Pai, o que Jesus tornou todos nós? Irmãos. Olha a sacada de gênio, porque com uma palavra de 3 letras, Abba, ele disse, ele é Pai. E aí todo mundo virou irmão. E se vocês observarem, nem Buda, nem Krishna, nem Sócrates, nem Furri, nem Confúcio, nem ninguém chamou Deus de Pai. Só Jesus, tá? Ele é o único que tem essa prerrogativa de apresentar-se como sendo o Filho do Criador. Ele é o único de todos esses embaixadores celestes que não simplesmente fala sobre o amor, mas sensibiliza seus discípulos a tal ponto de que eles se convertem em cuidadores dos miseráveis. Os demais pregadores trouxeram mensagens incríveis, mas o resultado de suas pregações foi a criação de mosteiros, locais de isolamento, locais de iluminação interior, mas não necessariamente o que Jesus propôs. Jesus não propôs isolem-se para iluminarem-se. Ele disse para Paulo de Tarso, entra na cidade e te será dito o que haveis de fazer. Não te isola. Vai para o campo de luta, mistura-te com as pessoas, convive com os outros. Essa é a proposta. Então a proposta de Jesus foi tão forte no amor que seus discípulos se contaminaram dessa ideia e se sentiram convocados a uma tarefa de amor. E uma terceira grande mudança da mensagem de Jesus é que ele não simplesmente falou da vida após a morte. Ele voltou. Buda não voltou. Cristo não voltou. Sócrates não voltou. Mas o Cristo aparece de volta para seus discípulos e diz, a vida continua. Eu sou a prova do que eu estou dizendo. A mensagem dele foi de uma força descomunal que arrastou uma quantidade enorme de espíritos da apatia espiritual. Os seus embaixadores que haviam vindo e feito um trabalho magnífico de despertamento não conseguiram alcançar determinadas almas. Então, vem o governador, Jesus, e desperta aqueles que ainda não conseguiram ser tocados pelas mensagens anteriores. O mundo vive um período espetacular de despertamento espiritual. O Cristo planetário derrama seu amor sobre o planeta.
E os cristãos, ébrios em função da mensagem consoladora que ele trouxe, desceram aos circos do martírio. Ofereceram-se durante aproximadamente 4 séculos, entregando-se ao grande trabalho de divulgação da mensagem que Jesus havia trazido. Mas ocorre um fenômeno muito interessante. Existe um fenômeno chamado migração individual. A gente fala muito no novo movimento espírita sobre migração coletiva. A migração coletiva é uma migração que acontece no final das épocas de transição de um estágio para o outro. Elas são coletivas porque são grandes levas que vão juntas. Elas saem para mundos inferiores aos que se está e elas são compulsórias. Mas existem as migrações individuais, citadas no item 37 do capítulo 18 da Gênese, em que os espíritos saem diferentemente para cima e não para baixo. Saem voluntariamente e não compulsoriamente. Saem individualmente e não coletivamente. E essas migrações ocorrem fora das transições planetárias. Então, uma grande revoada de espíritos extraordinários partiram da Terra nesse período. Se alguém quer entender um pouco melhor sobre as migrações individuais, eu dou 2 exemplos. Alcione, do livro Renúncia, que partiu da Terra e veio para uma encarnação específica, e Bezerra de Menezes, que recebeu o convite e não foi. E agora não vai mais, porque a transição planetária não vai deixar ele ir. Porque quando chega a transição planetária, eu não posso perder ninguém. Senão você fica, porque eu vou precisar de todo mundo para a grande convulsão que ocorre nas transições. Então, ou você vai antes, para de repente voltar na transição para dar um contributo. Alcione certamente deve estar por aqui também. E aqueles que não foram no tempo propício vão ficar para dar a sua colaboração agora no período da transição. Passada a transição, aí a revoada novamente volta a acontecer. Quando esses espíritos partiram da Terra e foram embora do planeta, a Terra ficou entregue para nós, os medíocres, os que não conseguiram entender a mensagem de Jesus, que se confundiram sobre o propósito de tudo aquilo que ele falava. E nós, então, começamos a corromper a mensagem original. E é uma coisa surpreendente, porque a mensagem era uma mensagem de amor, ela se torna uma mensagem de intolerância. Os cristãos eram perseguidos pelos pagãos, e, de repente, os cristãos, ao assumirem o comando do Império Romano, passam a perseguir os pagãos. Parece uma coisa esquizofrênica, né? Porque a gente estava na condição de perseguido e virou perseguidor. É difícil explicar isso sem o conhecimento que o Espiritismo nos faculta. Então vamos já levantar a ponta do véu para entender o que houve. Sempre que eu odeio um grupo social, a lei de causa e efeito faz com que eu encarne no grupo social que eu odeio. Não sei se eu estou sendo claro. Para tirar o ódio, você odeia esse grupo? Sim, vai renascer dentro dele para tirar o ódio. Parabéns para os que torceram hoje pela Argentina, para a gente evitar de renascer lá, né? Então, se a gente odeia, a gente se inscreve para determinadas experiências. Então, os pagãos perseguiam cristãos. Qual foi a consequência disso? Nascer entre os cristãos, para que, convivendo dentro do cristianismo, tirassem a sensação de ódio. E os cristãos conseguissem sensibilizar seus corações, e eles se transformassem em pessoas melhores. Essa foi a aposta de Jesus, mesmo sabendo que o plano, em princípio, daria como que errado. Porque ao invés dos cristãos sensibilizarem positivamente os pagãos contaminaram negativamente o cristianismo. E se vocês perceberem, a partir do momento que eles começam a ingressar no cristianismo, começa a acontecer uma degeneração da mensagem cristã e a gente vai se paganizando ao longo do tempo. Nós chegamos até a desenvolver guerras em nome de Jesus, tirando a espada e dizendo, em nome de Jesus eu mato você. Torturas, fogueiras, calabouços, espaços de violência foram estabelecidos.
guerras, intolerâncias, foram criadas em nome de Jesus, descaracterizando de maneira absurda a mensagem original que Jesus havia trazido. O solo da Europa estava manchado de sangue. A região onde o cristianismo mais se desenvolveu foi aonde mais ele derramou sangue. Europa, fundamentalmente a Europa Ocidental, Portugal, Espanha, França, principalmente. Meu Deus, quanto sangue, quanta tortura, quantas mortes, quanta violência, quanto desequilíbrio nós cometemos durante esse período. E é doloroso dizer que isso não foi num lugar só e não foi num tempo só. Foram mais de 1000 anos, durante mais de um milênio, em toda a Europa, a intolerância e a loucura tomou conta das nossas mentes. Então, percebeu-se que a mensagem de Jesus estava tisnada de sangue. Era preciso que se oferecesse uma condição para o resgate da mensagem original. Aonde ela estava seria muito difícil. Tentativas sucessivas haviam sido feitas. Segundo a obra A Caminho da Luz, de Emmanuel, a vinda de Muhammad para a implantação do islamismo é uma tentativa de fazer o resgate da mensagem cristã para o eixo original. Assim como também a encarnação de Pierre Devaux, no século XI para o século XII, em Paris, resgatando a mensagem original. No século XIII, Francisco de Assis foi mais uma tentativa para resgate da mensagem. No século XIV, John Hus, na República Tcheca, era mais uma tentativa de resgate. No século XV para o século XVI, Lutero, mais uma tentativa de resgate da mensagem. Por que Lutero teve mais sucesso que os outros? Porque a Reforma Protestante vingou, mas os outros não deu certo. Porque Lutero dispôs de um instrumento que nenhum dos outros usou. Uma arma poderosíssima, chamada imprensa. Para quem não sabe, antes de Lutero, o texto estava todo em latim e só os sacerdotes podiam ler. Lutero traduziu para o alemão, um sacrilégio, um absurdo, pegar o texto e jogar todo para o alemão. Imagina o esforço de traduzir sozinho a Bíblia inteira. Ele traduziu a Bíblia toda e jogou na mão das pessoas. Então, aquilo era uma revolução. Mas o mundo precisava de um lugar novo, de um ambiente onde aquilo pudesse se desenvolver. E foi exatamente na expectativa de oferecer um lugar novo que se percebeu que havia um continente ainda intocável do lado de cada América, aonde poderia se colocar um espaço para o desenvolvimento da mensagem original de Jesus, restaurando o evangelho corrompido pela nossa ignorância, pela nossa intolerância. Então, as movimentações do mundo espiritual começam a se trabalhar para saber quem vai descobrir esse lugar. Podia ser os espanhóis, a invencível esquadra espanhola de Filipe II, extraordinária e invencível. Mas poderia ser a Inglaterra, a Senhora dos Mares, que poderia ser a grande descobridora. E que tal os franceses, com sua habilidade extraordinária? Poderiam ser os descobridores e os desenvolvedores dessa nação? Poderiam ser os holandeses. Sim, poderiam ser os holandeses, com sua forma moderna de fazer comércio. Mas o mundo espiritual escolheu outra nação. Escolheu a nação portuguesa. Só que a nação portuguesa não tinha tecnologia para fazer isso. Não havia na nação portuguesa nem marinheiros, nem tecnologia e nem dinheiro para fazer com que essas navegações acontecessem. Como que você faz uma nação pobre, sem cultura, sem desenvolvimento tecnológico, ser o responsável por uma missão desse tipo? Precisamos resolver, porque a nação foi escolhida por ser a mais simples de todas. Qual era a característica que fez com que os portugueses fossem escolhidos? A capacidade de se miscigenarem com outros povos. Se alguém tem dúvida sobre isso, visite as regiões do Brasil que não foram colonizadas por portugueses. Experimente.
Experimente ir em lugares do Brasil onde a colonização é de outras nacionalidades e veja como existe uma dificuldade de você ingressar nessas comunidades, como existe uma resistência para o que é de fora, para o que é diferente, para o forasteiro. Quem é você? De onde você vem? O que é que você veio fazer aqui? Os portugueses eram distintos, eles se miscigenavam de maneira muito rápida com as outras raças. Os ingleses, por exemplo, quando chegaram na colônia deles nos Estados Unidos, eles levaram toda a família para colonizar a América. Então eles levavam suas esposas. Os homens não se misturaram com as mulheres locais. Os portugueses migravam só os homens. Eu preciso ser mais claro? Não, né? Então, nós nascemos uma nação plural desde o princípio. A miscigenação faz parte da edificação da nossa própria cultura. Mas como que eu iria colocar no Brasil os portugueses se eles não tinham nem como navegar? Meu Deus, onde é que eu vou achar esse conhecimento? E aconteceu um incidente. O rei da Espanha, o rei da França, chamado Felipe o Belo, ele começa a perseguir os templários e decide um massacre dos templários. Os templários são evidentemente dizimados, perseguidos, praticamente extintos em função de uma campanha que o Felipe o Belo desenvolve, constrangendo o Papa a decretá-los hereges, e aí então vem o massacre. Uma leva de templários que possuíam grandes conhecimentos, grandes saberes de navegação, e possuíam muito dinheiro, porque era uma ordem religiosa muito rica, procuram se agasalhar sob o manto do rei de Portugal. O rei de Portugal tinha uma dívida moral com os templários, porque os templários, séculos antes, haviam ajudado a expulsão dos muçulmanos do território. E o rei português disse: eu vou oferecer guarida a vocês, mas tem uma condição. Vocês vão ter que mudar o nome de vocês aqui. Vocês não poderão ser mais templários. E eles mudam o nome para Ordem da Cruz do Cristo, ou Ordem da Cruz. Essa ordem era uma ordem que deu origem à Escola de Navegação de Henrique de Sagres. Foi dali que veio o dinheiro, foi dali que veio a tecnologia. Todos os grandes navegadores, como Vasco da Gama, Cabral, Fernão de Magalhães e tantos outros, todos eram integrantes da Ordem da Cruz e eles eram consagrados religiosamente. E esses homens, depois de terem estudado, é que se lançaram ao mar para fazer as navegações. Tudo bem, conseguimos o dinheiro, conseguimos a tecnologia. Agora faltam os marinheiros. Quem seriam os marinheiros, meu Deus? Onde eu vou achar marinheiros? Já sei. No mar Mediterrâneo, houve uma nação que se desenvolveu pelo comércio, pelo domínio das navegações. Os grandes navegadores do Mediterrâneo. Os fenícios. Então, os fenícios, que eram comerciantes e navegadores, encarnam em Portugal para serem novamente marinheiros, sob uma orientação de uma tecnologia muito mais moderna, e eles agora, em vestes portuguesas, de corpos portugueses, descobririam o Brasil. É uma coisa muito surpreendente, porque realmente a gente poderia ter sido descoberto pelos espanhóis. Até fomos. Mas nós tivemos uma dificuldade, porque a descoberta de Brasil pela Espanha demorou a chegar na Espanha. Quando chegou, Cabral já havia decretado que era aqui. Francisco Orellana havia chegado no Brasil, mas quando ele chega na Europa, a terra já era portuguesa. Perderam. Os franceses invadem aqui 2 vezes. Nas 2 vezes são expulsos. Os holandeses também invadem, são expulsos. Os ingleses, que poderiam ter tomado esse território, também não tomam. Interessante isso, porque Portugal não tinha força política nem militar para poder impedir uma ocupação por muito tempo. Mas, surpreendentemente, consegue preservar o território. E existem pessoas que dizem assim: mas se fosse pelos franceses seria tão bom. Como teria sido linda a nossa história. Nós temos aqui a Guiana Francesa, que é uma colônia
que foi colonizada pelos franceses. Ah, mas se fosse os holandeses seria muito bom. Nós temos a Guiana holandesa. Ah, mas nós temos os ingleses, tem Guiana inglesa também. Então nós temos a Guiana inglesa, nós temos a Guiana francesa e nós temos a Guiana holandesa para ter uma amostra do que nós seríamos. Então, o nosso sonho de que aqui seria diferente, ele não se coaduna com aquilo que a gente imagina nesse sentido. E ocorre uma coisa muito curiosa. Os portugueses, que eram profundamente católicos, enviam uma leva de sacerdotes para cá. Seus sacerdotes eram jesuítas, os padres da Inquisição, os inquisidores da Europa. Mas por um motivo que ninguém sabe explicar, os inquisidores que vieram para cá eram doces. Padre Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, meu Deus, eram homens incríveis que fizeram um trabalho de catequese maravilhoso diante dos indígenas, defendendo os indígenas contra a opressão dos senhores que queriam escravizá-los. Fizeram tanta defesa dos indígenas que acabaram sendo expulsos quando o Marquês de Pombal domina a história de Portugal. Os indígenas tentaram ser escravizados pelos homens, pelos portugueses, mas eles acabaram preferindo uma outra opção, que foi a utilização da mão de obra dos africanos. E aqui aparece uma página muito dolorosa da nossa história. Por que isso tudo aconteceu? Por que foi feito desse jeito? E o que a literatura espírita nos fala sobre isso é que Deus, Jesus, se vale dos espíritos que tem para fazer o trabalho na Terra. Então ele marca uma rota. E os homens que ele utiliza são imperfeitos, são cheios de imperfeições. Esses homens, eles não seguem a rota traçada, eles andam em zigue-zague. Eles vão para lá, depois eles vêm para cá. Aí eles vão para lá, vêm para cá. E nessa dinâmica de ir e vir tantas vezes, a nau singra na direção do objetivo lentamente, mas ela avança. Então é mais ou menos isso que acontece com a nossa história. Havia um objetivo, mas a usança do livre-arbítrio dos homens acabou produzindo nas nossas vidas páginas profundamente dolorosas na história do Brasil. Em que sentido? Havia a previsão do uso dos africanos na colonização. Havia, mas não como escravos, mas como trabalhadores. Assim como vieram os italianos, os alemães, os ucranianos e tantos outros povos que compuseram, os japoneses, que compuseram a nossa história, a ideia era que eles viessem na condição de trabalhadores humildes e não como escravos. Nós trouxemos essas criaturas para cá. Inauguramos um processo de perturbação espiritual muito grande para todos nós. Processos obsessivos imensos foram criados a partir daí. A nosso benefício, os espíritos superiores começaram a trazer nas levas de escravos mentores espirituais que integravam as equipes daqueles que vinham para cá na condição de escravos para evitar que eles odiassem, para não gerar o círculo vicioso do ódio. Eram almas velhas, muito antigas, migradas até do período anterior, espíritos de uma sabedoria imensa, e por isso ficaram chamados de pretos velhos. Eles não eram pretos velhos porque tinham cabeça branca. Eles eram velhos porque eram almas muito velhas. E eles foram importantíssimos para que não se criasse um ódio extraordinário entre os escravizados e os escravizadores. Os que caíram na malha do ódio provocaram, como até hoje, processos de escravização espiritual pela obsessão até os dias atuais. Mas qual a razão de trazer os africanos para compor a história do nosso país? Por que trazer? Mas o objetivo não era trazer uma doutrina que fosse diferente, que resgatava a mensagem de Jesus? Foi. E isso foi feito com os portugueses. A Igreja Católica fez um trabalho excepcional aqui. Eu desafio vocês a encontrarem um lar no Brasil onde ninguém conheça Jesus. Desafio. Não tem.
Mérito de quem? Da Igreja Católica. Foi ela que conseguiu alcançar 100% da meta e levou a mensagem da existência de Jesus. Pode achar que ele é Deus, pode não achar que ele é Deus, isso aí já não é o mais importante. O mais importante é que foi levado, e foi levado de uma maneira correta. Porque se você for na Europa e perguntar o que é Jesus, o que é o cristianismo, ele vai dizer: cristianismo é intolerância, é violência. Cristianismo é inquisição. Tanto que hoje na Europa as igrejas estão fechando, estão virando bares, estão virando escolas, estão virando mesquitas. Elas estão fechando, que não tem cristão. Está acabando o cristianismo na Europa. E ao mesmo tempo, aqui no Brasil, se você perguntar o que é o cristianismo, as pessoas vão dizer que cristianismo é amor. Então alcançou-se o objetivo. A mensagem veio. Mas a mensagem que o Espiritismo nos trouxe, a mensagem que precisaríamos trazer, é uma mensagem que precisava dessa comunicabilidade com o mundo espiritual. Então eu precisava trazer alguém para criar a amálgama da cultura do Brasil, uma cultura que tivesse intimidade com a mediunidade, com a comunicação com os espíritos. Quem poderia fazer isso? Os poloneses? Os franceses? Os árabes? Que povo na terra traz a mediunidade como cerne das suas expressões religiosas? O povo afro. Então, eles trouxeram a naturalidade da vida após a morte, da comunicabilidade. Então, você tem aqui os portugueses que traziam o cristianismo de maneira limpa, sem os atrasos da Inquisição, e do lado de cá, a comunicabilidade com os espíritos. Espaço ideal para o surgimento da doutrina espírita. Isso não aconteceu nas colônias hispânicas. Não se deu. Mas os africanos também estiveram nos Estados Unidos, mas não se misturaram. Não houve miscigenação racial como teve no Brasil. Nós somos o único local onde houve essa miscigenação dessa forma. E por conta disso, nós também absorvemos algumas características da cultura afro. A receptividade. Já viram como as comunidades quilombolas recebem as pessoas? O amor com que eles cuidam das pessoas, o prazer de receber os visitantes, de mostrar a melhor comida. Nós fomos contaminados positivamente com isso. Nas nossas escolas, quando uma criança chega de outro estado para integrar a uma escola, todo mundo quer saber quem é o de fora, todo mundo quer ser amigo do de fora. Todo mundo quer conhecer aquele que chegou da outra cidade ou do outro estado. É um prazer receber o que é diferente de nós. Isso é traço afro. A necessidade de ser aceito, de ser amado, de ser acolhido. Essa sensação de que somos menores acabou produzindo em nós esses sentimentos que a gente possui. Dá uma olhada nos filmes americanos como é que as crianças recebem os que vêm de fora na escola. É diferente, né? É diferente. Esse é o traço da nossa cultura. Nós somos a única nação da América que recebeu um monarca. Nunca um rei da Espanha pisou em terras americanas. Nunca um rei, ou mesmo um nobre da Inglaterra pisou na sua colônia dos Estados Unidos. Ninguém veio, não veio nem um rei francês para conhecer a Guiana. Não veio ninguém para conhecer nada. A única parte da América que recebeu um monarca foi o Brasil. O monarca vem, que é Dom João VI, e quando vai embora deixa o filho. O filho se torna imperador. E depois deixa o filho para dar a continuidade. Então, esse processo, ele vai amaciando as mudanças. Porque de colônia para império, de império para república, nós tivemos menos traumas do que se nós virássemos a chave de maneira instantânea de colônia para república sem ter estrutura. Se nós virássemos de colônia para república de uma vez, o Brasil tinha se esfacelado. Ninguém teria a autoridade para representar o Estado e ele teria se quebrado na Confederação do Equador, na Guerra de Farroupilhas, na Sabinada, na Balaiada, na Cabanagem.
Nós teríamos perdido o país. Mas o imperador, por representar um governo que tinha a ideia de ser a representação do Estado, ele amainou o desejo de ruptura das nossas forças internas. E isso foi essencial para a manutenção da nossa condição territorial. Dá uma olhada no que aconteceu aqui do lado, na América do Sul, que se fragmentou em tudo. Tudo era uma colônia só, hispânica. Virou Chile, Equador, Bolívia, Peru, Argentina, Colômbia. Por quê? Porque cada um defendeu o seu pedaço, ela se fragmentou. E o Brasil? Por que não se fragmentou? Por conta da figura do monarca, que aqui promoveu durante o período de organização do Estado brasileiro uma integração das nossas necessidades. E, surpreendentemente, com todos os defeitos que temos, a meta foi alcançada. Portugueses cheios de defeitos, escravizaram pessoas, cometeram desatinos, escravizaram índios, avançaram sobre o território, depedraram o meio ambiente. O Cristo sabia de tudo isso. Mas é com os homens imperfeitos que ele constrói a história. Ele sabe das imperfeições. E o material que ele tem para trabalhar é esse. E é com esse material que ele vai edificar a nação. Então é assim que a nação se constrói. Ela faz zigue-zagues, ela vai para lá. E daqui a pouco ela vem para cá, como um pêndulo que oscilasse. Mas é um pêndulo que oscila, e na medida que oscila, ele vai subindo. Então, nós vamos andando em zigue-zague na história, não conseguimos acertar de maneira nítida o plano da espiritualidade, mas a espiritualidade move as peças e vai fazendo com que, no curso das décadas, a gente consiga tomar as experiências. Quando a gente erra, precisa do aprendizado para amadurecer. Deus não tem pressa nenhuma, a gente não está com nenhum pino. Quem tem que ter pressa somos nós. Ele não tem pressa nenhuma. E o objetivo, na verdade, é fazer do Brasil o local aonde a gente vai ter a possibilidade do resgate da mensagem original. E aqui, para terminar, porque o nosso tempo já acabou, Marília, nós ouvimos muito falar que o Brasil é o coração do mundo. Essa é a meta. O que significa que o Brasil é coração do mundo? Aí você fala, é o coração do mundo, porque aqui é onde as pessoas mais amam, porque é onde tem mais amor. Aí a gente fica, mas tem tanto desamor, gente. Que coração, deve ser um coração cardíaco, né? Deve ter um problema seríssimo esse coração. Mas vamos lá. Vamos analisar por que é o coração do mundo. Se ele é o coração do mundo, se o Brasil é o coração do mundo, o coração é o Brasil e o mundo é o quê, então? Se o Brasil é o coração, o mundo representa o corpo. Faz sentido? O Brasil é o coração e o mundo é o corpo. Qual é o papel do coração para o corpo, meu querido? Bombear. O coração não tem outro papel no mundo senão, no corpo senão, bombear. Isso, o Brasil, é o coração do mundo, porque ele é a bomba que vai bombear. Então, o que o governador planetário... Se você fosse o governador planetário, você botaria todo mundo no lugar só? Repara que só está tudo aqui, um monte de centro espírita aqui, o catolicismo aqui é mais forte, a igreja protestante está crescendo demais. Nós temos uma série de movimentos New Age no Brasil. Quer dizer, há uma onda de espiritualidade dentro do nosso país. E o resto não tem nada, não? Cadê a Polônia? Cadê o pessoal da República Tcheca? Vai ficar tudo aqui mesmo, assim? Vai ser assim mesmo? Vai ficar só esse pessoal aqui, cheio de centro espírita, o povo é bom estudar, fazer mestrado, doutorado em espiritismo? E o pau comendo lá fora, e aqui a gente não... E aí suicídio assistido, guerra não sei por onde, problema de intolerância religiosa, e a gente, graças a Deus, o Brasil é o coração do mundo. Não sabe que o coração bombeia? Então nós estamos aqui num processo de diástole do nosso coração. Ele está enchendo. Nós somos o sangue, nós somos as hemácias. E o governador, depois de treinar todos nós, vai dar uma bombeada.
O nosso trabalho começa na próxima encarnação. Isso aqui tudo é só treinamento. Ou a gente acha que vai ser espírita o resto da eternidade? Não vai ser mais não. Uma boa parte de nós vai renascer em outros países. Em outros lugares, mas aonde? De onde nós viemos. Nós não somos almas brasileiras há mais de 500 anos. De onde você veio? Volte para casa. De onde você veio? Volte para casa. Então nós estamos aqui absorvendo um conhecimento e depois volte para casa. Nós vamos ser espalhados, nós somos as hemácias. O coração vai bombear e cada um de nós vai levar uma gotinha de oxigênio lá longe para iluminar as religiões onde nós nasceremos. Vai ter muçulmano, vai ter budista, nós vamos virar protestantes, alguns serão até espíritas, né? Alguns nem estarão no ambiente religioso, estarão no mundo da política. Ó, que lindo, a gente vai ser político. Sim, eu preciso de gente boa em todos os lugares. Alguns estarão no campo da educação, não serão religiosos, estarão nas universidades, outros estarão nos ambientes de filosofia, outros estarão nas academias específicas da medicina, outros estarão na psicologia. Esse conhecimento espiritual que a gente tem vai ser a matéria-prima para a transformação da humanidade. Então, o coração do mundo não é um lugar onde só tem gente boa, só tem gente legal. Não, o coração do mundo é o lugar onde a gente vai reunir todo mundo, vamos treinar essas pessoas e depois vamos bombear essas pessoas pelo mundo inteiro. Aí fará sentido, porque o governador planetário trouxe todo mundo para cá e depois vai dizer, agora, colega, está na hora de vocês irem. Na próxima encarnação espalha todo mundo e ele se abre para um novo ciclo de formação. Aí vem mais um monte de gente, se forma de novo e depois bombeia. Pega aquele que foi para lá, vem cá, meu filho, você está todo torto. Foi lá para Bangladesh, e volte para cá, vamos de novo. Então, o coração, nós vamos viver esse processo de oxigenação da Terra. O Brasil foi escolhido para ser o centro de formação de espiritualidade. Isso é uma escola de espiritualidade. Ou ninguém percebe que nós estamos numa escola de espiritualidade? E a gente acha que está numa escola de espiritualidade para si somente? Não, nós estamos numa... tempo maravilhoso. Nós estamos numa escola de espiritualidade... Eu já passei do tempo, agora já foi. Nós estamos numa escola de espiritualidade. É aproveitar a oportunidade. Nós estamos numa escola de espiritualidade, e essa escola de espiritualidade, ela tem um propósito que não somos nós. Nós não estamos aprendendo para apenas nós. Nós estamos aprendendo para servir ao planeta. Nós estamos sendo convocados para sermos os grandes transformadores. Não se fala tanto no Espiritismo, o Espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Aí a gente diz assim, então vai virar, todo mundo vai virar espírita, como é que vai ser isso? Gente, não é o Espiritismo como doutrina, é o Espiritismo como princípios. A imortalidade da alma, a reencarnação, a mediunidade, isso não tem como escapar. Não tem jeito, a imortalidade da alma vai ser a doutrina dominante na Terra. Não tem para onde escapar, está na lei da natureza. A medicina, estudando as questões de quase morte, está descobrindo que tem alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas tem um treco que sobrevive à morte. Os psicólogos não sabem explicar o que é o campo da chamada constelação familiar. Mas que tem o campo? Tem, que a gente sabe que tem. Mas a gente não sabe dizer o que é. Então tem alguma coisa além da matéria que existe. A psicologia transpessoal, a psicologia positiva, vai encontrar as verdades espíritas pelos seus caminhos. Então, nós estamos assistindo uma retomada do processo de espiritualização do homem de maneira muito acentuada. Hoje, nós vemos um período muito amargo porque o materialismo tomou conta do Ocidente. Desde a Revolução Francesa, a bandeira do materialismo foi fincada no Ocidente.
Nós estamos vendo momentos dolorosos, o aumento do suicídio, da degradação das pessoas, da drogadição, do desespero, da falta de lucidez das criaturas, o esfacelamento das famílias, o fenômeno da promiscuidade que toma conta do planeta, tudo é fruto do materialismo, que diz o seguinte: por que não? Deus não existe, não tem ninguém tomando conta de você, não, pode fazer sim. Por que não vai fazer? Tudo me é lícito, tudo me convém. Porque não há regra. Retirar Deus do cenário do homem é exatamente para retirar as regras da sociedade. Por isso a negação da religião, para que a gente consiga ter uma ideia de liberdade falsa. Então nós vamos ter muito trabalho para frente. Todos aqueles de nós que ficamos fazendo aquela cara de gemessão, dizendo que a gente vai migrar do planeta, eu vou embora, porque não vai. Pode esquecer. Nenhum de nós vai migrar do planeta. Pode esquecer. A migração é apenas para os espíritos que são maus, não tocados pelo bem. Está lá no livro da Gênesis. Só migra da terra os maus não tocados pelo bem. Nós não somos. Nós somos os maus tocados pelo bem. Porque a gente chora e faz de novo. Então a gente é tocado, mas não acerta. Mas a gente se toca. Mal não tocado pelo bem é que assim, eu fiz, não me arrependo e faço de novo. E vou fazer pior da outra vez. Solta a minha mão que eu vou fazer. Então, esse aí é o migrante. Esse vai. Evidentemente que se tem alguém aqui de nós que tem esse pensamento, pode fazer a malinha que vai embora. Mas não é o perfil típico de nós espíritas. Nós não iremos experimentar uma migração planetária. Não, pode esquecer. É investimento demais para depois mandar o pessoal embora. Imagina se Jesus vai investir tanto. Pronto, formei, pode ir, meu filho. Vá colaborar no outro mundo. Não, calma, peraí. Eu investi em você e você vai dar um contributo aqui. Então, nós não experimentaremos a transição planetária. Nós experimentaremos a transição intraplanetária. Ficar no Brasil vai ser para poucos. Ser espírita para menos ainda. Meu conselho de amigo: aproveitar o máximo que puder para ser bom de verdade. Porque quando a gente renascer, com o apagamento das nossas lembranças, numa doutrina que é diferente do que o Espiritismo é, sem as luzes que a gente possui e sem essa literatura abundante, que a gente nem consegue ler o que está escrito em português, lá, quando a gente renascer na Polônia, tem pouco livro para ler espírito, tem pouquinho. A gente vai acabar traduzindo algumas coisas, se der. Porque tem pouca coisa. Fora daqui tem pouca coisa. Então, nós vamos ser convocados para um trabalho extraordinário. Alguns de nós até iremos divulgar espiritismo em outros lugares. Mas não pensem que será apenas na seara espírita que nós iremos trabalhar. Nós iremos trabalhar em todas as frentes. E não seremos só nós. Os católicos estarão conosco, os protestantes, os muçulmanos, o povo que lida com essa coisa New Age, de espiritualidade, o pessoal que adora a autoajuda, vai também, vai todo mundo. Todos eles fazem parte do coração do mundo que vai bombear o seu sangue para o resto do planeta. O plano está traçado. Nós já estamos em sala de aula, não tem mais como fugir, né? Nós já estamos inscritos no curso, porque nós já estamos no meio da encarnação, alguns já como eu, já está só no finalzinho, está esperando só a hora de ir embora. Então, está faltando pouco para a gente partir. Então, esse nosso período de aprendizado, ele precisa ser intenso, 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 para que a gente se banhe dessa luz, de tal sorte que eu não dependa de literatura para ser bom. Que eu não dependa de orientação, eu tenho que levar dentro de mim. Eu tenho que ser tão transformador do meu eu, que quando eu renascer aonde for, eu vou dizer, não faz sentido ser assim. Tem que existir alguma coisa além da matéria. Eu não sei o que é, mas eu não posso ser mau, eu tenho que ser bom. Eu vou levar a ideia inata dos sentimentos positivos para onde quer que eu vá. Esse é o grande propósito. E só para concluir, tá bom, Marília? Só para concluir, eu quero dizer que não pensemos que o nosso processo de transformação das nossas almas,
para que nós nos tornemos os grandes lidadores do Evangelho na próxima encarnação, vai ser unicamente trabalhando dentro do movimento espírita. Vai ser. A dedicação no movimento espírita vai ser importante para a gente ter sentido de grupo. Não sei se vocês perceberam, mas a única imagem que os espíritos ofereceram a Kardec foi de um cacho de uva. Vocês viram? Não é um cacho de uva? Uma rama? O que é que a gente faz com uma uva? Nada. Só tem sentido se pegar o cacho. A gente só produz se estiver em grupo, tá? Aquilo ali é sentido de grupo. Então, o cacho dá o vinho, porque tem que ter várias. Uma uvinha não faz verão, tá? Então, tem que ter o cacho. E tem que estar junto. Por isso que a cada cacho é uma instituição espírita, é um grupo, é uma coletividade que vai espremer para tirar o suco. E para quem não percebeu, qual é o formato do cacho? Formato de um coração. É preciso que se ame. Então a gente deve abrir espaço para as tarefas do movimento espírita? Sim, porque aqui eu encontro forças para aprender e para me fortalecer diante das minhas provas. Mas o verdadeiro espaço de lutas é dentro do lar. Não nos iludamos. Os espíritos, eles mostram a sua grandeza, não é nas tarefas grandiosas. Tem uma frase na Cabala que eu gosto muito, que diz assim: as grandes almas não se mostram pela capacidade de realizar grandes coisas, mas pelo dom de colocar grandeza nas pequeninas coisas que fazem. Então é lá no lar, no lugar onde ninguém vai ver, que a gente vai mostrar que somos superiores. No nosso silêncio, na nossa renúncia, no nosso perdão, na capacidade de não desistir dos outros, na certeza de um amanhã melhor para todos nós, na certeza de que se os nossos filhos não nos ouvem, o benefício não está perdido, porque amanhã talvez, se nós o convencermos que o amamos, nós poderemos ser a única voz capaz de acordá-lo da escuridão. Os mentores talvez nem consigam resgatar os nossos filhos equivocados das trevas. Mas quando eles ouvirem a nossa voz e nós o convencermos que os amamos, nós poderemos ser um instrumento resgatador desses que nos são tão arredios nos dias atuais. Nossa tarefa no lar é uma tarefa belíssima, porque é onde a gente vai provar a sublimidade dos nossos corações. Não procuremos apenas a ribalta, os lugares dos espaços onde as pessoas nos veem, mas nunca esqueçamos, é no silêncio das quatro paredes do nosso lar que nós estaremos dando os verdadeiros testemunhos. E para dar um exemplo disso, eu evocaria aqui a figura de Alcione, um espírito extraordinário do livro Renúncia. Quantos orfanatos Alcione fundou? Quantos conventos ela implantou, criou? Quantos asilos? Alcione dedicou-se à família até o final. Quando Carlos aparece, depois dela adulta, ela diz: ainda não terminei a minha tarefa como filha. Quando eu terminar, estarei disponível para você. Ainda não acabei. Ainda tenho que cuidar deles. Depois que todos desencarnam, aí ela vai para o convento. Mas ela só vai depois que ela terminou a tarefa que ela tinha em casa. Então não nos iludamos. As grandes almas às vezes se escondem em lugares obscuros. A Terra sequer conheceu a história de Alcione, mas nós sabemos a grandeza desse espírito extraordinário. Pensemos em tudo isso dessa noite e aproveitemos de maneira efetiva as oportunidades que Deus nos concede para colaborarmos de maneira real e verdadeira com a nossa transformação, com a missão que está designada para nós e com a missão espiritual do nosso Brasil. Muito obrigado.